Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É sempre uma alegria poder estarmos juntos e compartilharmos o Evangelho de Jesus Cristo. Eu sou muito grato por esse momento que nós temos de conversar um pouco e compartilhar. Eu gostaria de fazer uma pergunta para que nós pudéssemos ponderar, pensar um pouco, refletir sobre alguns temas do Evangelho, tá bom? A pergunta que eu gostaria de fazer, e vou fazer agora, é a seguinte: por que precisamos de profetas vivos? Quando o mundo imagina que os profetas todos já morreram, que estão lá no Velho Testamento, nas Escrituras, e que Deus não revela mais nada aos homens. Então a pergunta é: por que precisamos de profetas vivos hoje? Tem uma mensagem do Elder Ronald A. Husband. Ele proferiu esta mensagem na sessão de tarde, no dia 2 de outubro passado, na Conferência Geral Mundial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. O Elder Husband é um apóstolo vivo do Senhor Jesus Cristo para os nossos dias. A mensagem, o título é As Coisas de Minha Alma. E eu gostaria de ler um trechinho relacionado à nossa pergunta: por que precisamos de profetas vivos hoje? Abre aspas. Temos um profeta de Deus na terra hoje. Nunca subestimem a importância do que isso significa para vocês. Foi assim com Naamã que, apesar de ser um grande líder militar da Síria, tinha lepra. O profeta Eliseu disse a ele que poderia curá-lo. Eliseu enviou seu servo para informar a Naamã que ele deveria se lavar no Rio Jordão 7 vezes para ser curado. Naamã desprezou o conselho. Certamente havia rios mais imponentes do que o Rio Jordão, e por que enviar um servo quando ele tinha a expectativa de que Eliseu, o profeta, curasse pessoalmente? Naamã se negou a fazê-lo, mas por fim foi persuadido por seus servos. Se o profeta te dissesse alguma coisa, grande coisa, porventura não o faríamos? Ele, enfim, lavou-se 7 vezes no Rio Jordão e foi curado. O relato de Naamã nos lembra dos riscos de se escolher seletivamente as partes dos conselhos proféticos que condizem com nossa maneira de pensar, nossas expectativas ou os padrões da atualidade. Nosso profeta constantemente nos direciona ao nosso próprio Rio Jordão pessoal, a fim de que sejamos curados. Fim da citação. Que alegria podermos saber, termos um testemunho pessoal de que existem profetas vivos hoje. Na verdade, apóstolos e profetas vivos do Senhor. O Quórum dos 12 Apóstolos, tal qual o Salvador organizou durante seu ministério terreno, quando ele estava aqui, agora ele restaurou este quórum novamente sobre a terra com 12 apóstolos. Então, hoje nós temos apóstolos e profetas vivos. Mas a pergunta que eu comecei esta mensagem é: por que precisamos de profetas vivos hoje? Eu gostaria que você pudesse escrever nos comentários 1, 2 frases sobre este assunto, explicando por que você pensa que precisamos de profetas vivos hoje. Como isso eu sempre falo que é uma conversa entre eu e vocês, eu gostaria que vocês pudessem escrever o que vocês pensam sobre este assunto. Eu gostaria de prestar o meu testemunho que o Senhor sempre trabalha nesta terra com toda a humanidade através de profetas. O Senhor levantou muitos profetas, como Adão, Enoque, Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, Daniel, Elias, Eliseu e tantos outros. Quando, durante o seu ministério terreno, ele chamou apóstolos,
apóstolos vivos, né, que viam, que poderiam testificar do Salvador ao mundo. E quando ele, após sua ressurreição, ele instruiu os apóstolos que fossem levar seu evangelho a toda a criatura, todo mundo. Eu presto o meu testemunho que Jesus Cristo vive, ele é o nosso Salvador e o nosso Redentor. E que ele dirige sua igreja na terra com apóstolos e profetas. Claro que eu e vocês temos direito a uma revelação pessoal. Nós podemos nos ajoelhar, orar ao nosso Pai Celestial em nome de Jesus Cristo e receber revelação pessoal ou para a nossa família, mas para todo mundo, para a igreja, o Senhor instituiu apóstolos e profetas. Nem eu, nem você temos as chaves para receber essas revelações. Presto no meu testemunho que José Smith foi e é um profeta de Deus, o grande profeta da restauração, que através do profeta Joseph Smith o evangelho foi restaurado em nossos dias, que desde então nós temos tido sucessivamente profetas vivos sobre a terra. As chaves do sacerdócio estão novamente sobre a terra. Testifico que o presidente Russell M. Nelson é o profeta vivo do Senhor para os nossos dias. Amo o presidente Nelson e tenho prestado atenção nas coisas que ele tem ensinado e procurado colocar em prática em minha vida. E eu presto meu testemunho sobre isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tchau, tenha um ótimo dia.